A paz do Senhor, amados. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos neste momento uma unção especial do Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, para a aplicação nos nossos corações, que o fluir do Teu Espírito seja como um rio nesse lugar, nas nossas mentes, no nosso coração, e que Tu abençoes todos aqueles que nesta noite, eu creio que todos tem fome e sede de Ti, desejo de aprender mais de Ti, de estar mais próximo de Ti, de Te engrandecer, Te exaltar, porque Tu és Deus tremendo, Tu és Deus maravilhoso, Tu és o Deus santo, justo, verdadeiro, único, soberano, salvador, que nos guarda, que nos livra, que nos sustenta e que tem as nossas vidas por carinho e cuidado em Suas mãos, ó Pai. Então, abençoa-nos, Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom, amados, eu estava meditando nesta palavra, né? O tema do nosso hoje, em base até no cântico que a nossa célula aí apresentou, que dá continuidade ao texto aqui que a Cristiane leu, né? Nós estamos terminando o mês de julho e sempre quando chegam umas datas assim eu fico pensando naquilo que nós podemos fazer, naquilo que já pudemos fazer, né? É bom a gente sempre estar pensando na avaliação, naquilo que a igreja tem feito, no nosso trabalho que tem feito. Então, algumas coisas nós estamos felizes, né? Deus tem nos abençoado no nosso propósito. O propósito da célula, por exemplo, edificação do lar, da família, e principalmente, eu disse no início, no investimento dos nossos filhos, né? Das nossas crianças. Então, quarta-feira eu estava até comentando com os irmãos lá, que eu estava muito contente. Vocês viram aqui a participação do Teodoro e da Maitê, um filho da casa, outro do nosso projeto, né? Que estão crescendo no nosso meio, né? Se tornando jovens no nosso meio, estão aprendendo e estão manifestando esse desejo de estar conosco, de nos ajudar, de participar daquilo que nós fazemos. Ou seja, isso é reflexo daquilo que está acontecendo na vida deles, né? Então eu fico muito feliz por isso e parabenizo, né, os irmãos por esse trabalho, por esse empenho, e especialmente aqueles que são pais, né?
devem pensar nisso, né? A gente tem trabalhado sempre com crianças, a gente sempre tem que pensar, não no dia de hoje, né? Tem que trabalhar hoje, mas de olho no futuro, naquilo que Deus tem para nós, né? A Maitê saiu do velório do avô dela hoje e está aqui, né? Eu sei a dor que ela está sentindo, como avô, eu imagino, né? Eu só tive uma avó por muito pouco tempo e amava demais a minha avó e representava muito para mim. Então eu sei que não é fácil para a criança, adolescente, né? Mas veja, mesmo assim ela está aqui. Eu sei que Deus está confortando o coração dela, que ela está buscando o Senhor, mas a presteza, aquela vontade, né, inigualável de vencer, de trabalhar, de fazer algo para Deus, essas coisas eu admiro na pessoa. Então eu olho para ela assim, eu fico com meu coração cheio de esperança, cheio de fé, que pessoas assim, né, jovens, manifestando isso, eu sei que no futuro vão poder fazer muitas coisas, né, para Deus, coisas tremendas para Deus. E é por isso que nós estamos aqui, nós estamos trabalhando nesse sentido, né, para que as nossas crianças efetivamente entrem no esquema da obra de Deus, do plano de Deus, né? A minha neta, esse mês eu sou cuidador de netas. Então eu fiquei o mês inteiro, mês de férias, ainda não acabou, ainda tem mais 2 dias ainda, né? Cuidando da neta. E também estou trabalhando com as crianças lá do bairro. Então a minha neta vai na casa dessas pessoas, ela entra lá, ela brinca com as crianças lá, sem dificuldade nenhuma, né? Gosta muito de catar os pintinhos da turma assim nas mãos e tirar fotografia e ficar todo dia ela quer ver os pintinhos, como é que está o crescimento deles. Esse contato com as pessoas carentes, com as pessoas que necessitam, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade, são coisas que a gente tem que cultivar nos nossos filhos desde pequenos, porque senão quando eles estiverem grandes eles vão ter muita dificuldade de se aproximar, né, das pessoas carentes, daquelas pessoas que precisam. Se eles tiverem dificuldade nisso, como que eles vão fazer a obra de Deus? Como é que eles vão se manifestar como cristãos em suas vidas, né? Então é preciso que a criança olhe para outra criança e brinque com a outra e faz sujeira junto com ela, e tudo que acontece seja bem participativo, né? Eu sei que quando ela crescer, isso vai influenciar grandemente na identidade dela, né? Então ela vai ter um coração missionário, que é o que nós buscamos aqui, né? Nós temos a nossa escola de missões aqui. Hoje nós tem alguns vídeos na internet, nós passamos um vídeo aqui, só um, mas tem muitos, mostrando da situação que o mundo vive hoje, né? Em guerra, falando especialmente de um país da África, o Sudão do Sul, que é o mais novo país da terra, né? E passando depois do colonialismo, passando por uma guerra civil muito feroz, tremenda, deslocando milhões de pessoas, tirando pessoas de casa e matando muita gente, muita violência, muita morte, né? E ainda colocando um contingente muito grande de pessoas assim numa situação de miserabilidade extrema, pessoas comendo grama, cozinhando grama na panela porque não tem o que comer, né? É uma situação bastante difícil, né? Então nós colocamos até para a escola de missões, uma das coisas a gente fala sempre: missionário, o que você pode fazer no campo missionário? Primeiro, orar. Todo mundo pode orar. Todo mundo pode orar. Você pode orar. Orar em favor dessas pessoas, em favor dessas crianças, né? Em favor dessa crise, dessas pessoas que vivem essa crise.
Ó, você pode contribuir, que é uma forma, né, de ajudar, dando recursos para que a gente possa ajudar as pessoas que estão carentes, né? E a terceira é indo ao campo de trabalho, né? Então nós estamos aqui financiando as passagens de quem quiser ir para o Sudão do Sul. Eu pago, e de volta. Não é de verdade, pago mesmo. Estou esperando quem queira fazer um tour na África, né? Conhecer o trabalho. Isso, irmãos, isso é campo missionário, isso é trabalho missionário. Eu acho graça quando vem as pessoas com carta de missionário. O cara é missionário lá em Londres. Eu sou missionário em Londres. Legal, né, ser missionário em Londres? É lógico que Londres precisa do evangelho também, mas eu quero ver o camarada ir para a África. Quero ver para ir para o Quênia, Etiópia, Uganda, né? É lá que eu quero ver se o camarada realmente quer ser missionário, né? Vocês devem ter visto na televisão esses dias aí, está aparecendo, vão explorar muito isso aí. Uma denúncia de uns jovens que disseram que foram escravizados lá nos Estados Unidos, né? Uma igreja levou eles para lá e tem escravizado eles lá. Eu pergunto para você, por que o jovem vai fazer nos Estados Unidos? O que o jovem quer nos Estados Unidos? Se ele é cristão, o que ele vai fazer nos Estados Unidos? Eu, como vivi um pouco dessa experiência, eu sei o que ele quer lá. Ele quer se dar bem, ele quer arrumar um emprego, ele quer ficar lá. Ele quer que o americano financie, ajude, dê cobertura para que ele fique por lá, né? E consiga se tornar um americano. É isso que ele quer. Eu fui pastor 5 anos em Governador Valadares, onde minha filha nasceu. A maior colônia de brasileiros nos Estados Unidos é de Governador Valadares. Pra vocês terem uma ideia, existe uma tiragem de jornal nos Estados Unidos de 20, na época, agora não sei, na época tinha uma tiragem de jornal de 20 mil exemplares por dia, só para brasileiros, lá em Nova Jersey, que é a cidade que a maioria deles iam para lá. Então às vezes a pessoa faz isso, aí não deu certo, ou não deram aquela moleza né? Muita gente vai na igreja com essa expectativa de aproveitar-se da igreja, da estrutura da igreja, de alguma forma da igreja, para se beneficiar, e depois reclama, depois diz que foi escravizado, né? Que teve que trabalhar. Ué, tem que trabalhar, meu filho. No Brasil, em todo lugar tem que trabalhar. Se quiser sobreviver, você tem que trabalhar, tem que mostrar serviço, né? Então, essas denúncias tem muito dessas coisas aí que eles não falam na televisão, não mostram pra gente, né? Mas a gente sabe disso. Quer ser missionário? Quer servir a Cristo? Eu pago. Sudão do Sul, lugar legal. Capital Darfur, capital do Sudão. Quer conhecer? Fazer um tour lá? Mais de 200 mil refugiados no campo. Lá ninguém quer, né? Fazer um estágio. Mas nós estamos fazendo isso. Você pode ajudar, irmão, orando. Arrume uma bandeira. Arrume alguma coisa que represente o país. Coloque a tua mão. Diariamente ore e abençoe aquele lugar. Contribua. Ajude. Eu posso dar pouco. Dê esse pouco. Ajude, faça alguma coisa, né? Nós estamos batalhando aí para conseguir contatos para mandar esse dinheiro para lá. Mas você pode entrar na internet, escreva lá no Google, ONG no Sudão. Você acha alguma lá? Entre em contato. Fala inglês, faça o nosso curso de inglês aqui. Ou se não, põe no tradutor do Google, também responde você. Faça alguma coisa, né? Porque esse é o nosso intento. E nós temos alcançado isso. Nós temos bastante pessoas motivadas, envolvidas, orando, buscando. Sábado nós vimos uma notícia na TV de Uganda, que foi assinado um acordo de paz. Eu sei que acordo de paz na África não é muito seguro, né? Pode assinar num dia, no outro dia soltar bomba na cabeça do outro, né? Mas já é um avanço, né? O presidente de Uganda moderando lá 3 exércitos, 3 grupos,
e eles assinando o documento lá de reconstrução, né? As Nações Unidas estão, o presidente do Sudão foi decretada a prisão dele por causa das mortes lá. Ele não pode sair do país dele, senão ele é preso e é julgado por Haia, né? Conselho de Haia lá que julga esses casos assim internacionais, né? Então nós temos prosseguido, temos avançado, graças a Deus, pela visão que a igreja está tendo disso, pela colaboração que a igreja está fazendo, pela colaboração que tem feito com o trabalho com as crianças, pelo trabalho nas células. Eu falo e vou repetir: invista nas suas crianças. As minhas já cresceram, eu não tenho problema com criança, as minhas já cresceram, mas e as suas? Invista nas suas crianças, né? O mundo está terrível, coisa está feia, em termos de desgraça, né? As estatísticas mostram que 35 milhões de pessoas morreram por causa de AIDS no mundo. 35 milhões já morreram. Em Uganda, mais de 3 milhões de pessoas estão com hepatite. Para uma população de 26 milhões, 3 milhões de pessoas estão com hepatite. Por quê? Porque as condições sanitárias não existem, né? Favela é luxo perto do que eles vivem nos grandes centros lá, né? O nosso Brasil, você sabe muito bem, né? Pelo menos está mais atualizado do Brasil. Olha as Forças Armadas lá no Rio de Janeiro, né? Que eu temo muito. Eu peço para orar pelas nossas Forças Armadas, eu peço para orar pelos nossos soldados. Sabe por quê, irmão, que você deve orar pelo soldado? Porque o soldado brasileiro é um menino, ele tem 19 anos de idade. Eu fui um soldado do Exército Brasileiro, posso dizer isso para você como é que é. Ele está todo bonitinho lá, paramentado, com aquela metralhadora na mão lá, o capacete, o uniforme e tal. Você vê um colete, a prova de bala pelo menos no peito dele? Ele não foi preparado para isso. Ele não sabe manusear o armamento. Eu servi o Exército Brasileiro na época da ditadura. Sabe quantos tiros eu dei no Exército de treinamento, no exercício de tiro? Sabe quantos? 40. O governo não queria gastar bala, só pude dar 40 tiros só. Esse foi todo o meu treinamento, né? Caio, quantos tiros você já deu lá, Caio? Nenhum tirinho. Essa é a situação dos nossos soldados, são meninos. Olha para o Caio assim, ó, bota o uniforme no Caio, visualiza ele. É isso aí que eles estão mandando para enfrentar. Sabe quem que eles estão mandando enfrentar? Guerreiros, homens acostumados a matar e a morrer o dia todo, que sabem fazer coisas tremendas com as armas porqueiras que eles têm lá, que são muito mais capacitados do que as Forças Armadas brasileiras. Se esses bandidos resolverem se juntar, tem uns 1.000 traficantes no Rio de Janeiro, no mínimo, de fuzil armado. Eles botam os 10 mil da força do exército para correr, porque eles são guerreiros, eles sabem lutar, estão acostumados com a guerra, eles cresceram no meio da guerra, eles se formaram no meio da guerra. Eles desde pequenininho já viram o pai morrer, a mãe morrer, um tio morrer, um avô morrer. Eles desde pequenininho viram pessoas morrendo do lado deles. Você já viu alguém morrer atirado na sua frente? Nunca. Alguns talvez. Ore pelo nosso exército, ore pelos nossos meninos. Se você resolver apertar aquele gatilho lá, vai sair bala para todo lado, vai morrer muita gente inocente. Outra coisa que pode acontecer é os bandidos resolverem mudar de lugar. Aí que fica ruim para nós, porque aonde que eles vão querer ir? O interior. Já tem acontecido. Então nosso país já está em guerra também. Então eu estou dizendo tudo isso para falar o quê?
que urge de nós, igreja do Senhor Jesus, né? Atitudes em relação à obra de Deus, atitudes em relação àquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso trabalho, né? Nós lemos esse texto aqui porque Paulo está dizendo assim, ele está no capítulo 4, ele está dizendo assim: eu rogo-vos é um pedido assim, daquele clamoroso, aquele, né, bem forte, prisioneiro no Senhor, porque ele estava preso em Roma. Ele mandou a carta, que você ande de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de maneira digna da vocação a que você foi chamado, ou seja, que você consiga fazer aquilo que você foi chamado. Deus trouxe você, Deus salvou você. Você está vivendo uma vida VIP, querido. Você está no céu abençoado. Isso aqui é o céu. Eu queria morrer nesse lugar aqui, porque isso aqui é o céu. Nós não sabemos o que é dificuldade. Nós não sabemos o que significa esse horror da qual nós falamos aqui. A gente só vê do lado de lá da tela, ainda bem que está bem longe. Mas Paulo está dizendo assim que nós temos que andar de maneira digna. O que significa andar de maneira digna? Significa corresponder para o que nós fomos chamados. Amém? Fomos chamados para quê? Para salvar vidas, para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho do reino de Deus, né? Então, para isso nós precisamos entender bem o nosso trabalho. É por isso que Paulo está fazendo essa oração. Esse texto aqui é uma oração. Vocês perceberam, né? Uma oração do apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por que ele está se pondo de joelhos diante do Pai? Ele está orando, está pedindo a Deus, né? Para quê? Para que Deus conceda que nós, que a sua igreja seja fortalecida com o poder, mediante o seu Espírito, ou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no homem interior, e que Cristo, ele habite no seu coração pela fé. Amém? Pela fé. Que Cristo esteja dentro de você, no seu coração, ou seja, aquilo que é o coração de Cristo, aquilo que é a vontade de Cristo, aquilo que é o desejo de Cristo, seja o seu desejo, seja a sua vontade. Expresse a sua vontade, né? Para que você possa o quê? Compreender com todos os santos, compreender com todos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, o que acontece com o amor de Cristo? Excede todo conhecimento. O amor de Cristo excede todo conhecimento. Amém? As pessoas não entendem isso. Lá no mundo, no mundo não se entende isso. Não se entende isso, né? Mas você não é do mundo, você é de Cristo. Você ouve a palavra, você ouve o Evangelho. Todo domingo, você está aí, toda semana está na célula, está ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando com você, está mostrando essas coisas para você, não é verdade? Então Paulo diz assim: aquele que é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, às vezes a gente pede pouco, mas Ele pode dar muito mais. Nós pensamos pequeno, mas Ele é maior. E Ele pode nos dar muito mais. Amém? É nisso que nós temos que confiar, querido. Nós temos que entender isso. O projeto de Deus, conhecer esse amor de Deus.
altura, profundidade, comprimento, largura, tudo. 3D, 4D. 4D, ultrassom de 4D do amor de Deus aí. Todos os lados, todos os sentidos. Conhecer o amor de Cristo. Crer nele. Trabalhar nele. Operar nele. Né? Então nós precisamos tomar medidas e passos, nós temos que pensar. Nós estamos fazendo uma avaliação aqui hoje do nosso trabalho, e estou dizendo aqui que eu estou feliz, eu amo essa igreja, estou feliz por pastorear essa igreja, eu amo esse trabalho, eu estou feliz por trabalhar aqui. Então, quero dizer para os irmãos, nós temos que pensar nas estratégias, nas coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, nós precisamos de um movimento de oração da igreja aqui. Preciso de alguém que se disponha. Irmã, vamos orar. Irmão, vamos orar. Que dia? Marcar um dia, a hora. Faz uma agenda de oração. Mais gente orando. Oração oficial da Campo Novo. Oração de intercessão pelas famílias. Oração pelo campo missionário. Oração pelos projetos da igreja. Oração pelas nossas crianças, jovens e adultos. Amém? Onde está esse povo que vai levantar esse grupo de oração? Cadê esse povo que vai levantar esse grupo de oração? Cadê aquele irmão ou irmã que vai falar assim: pastor, eu quero fazer um tour lá no Sudão do Sul, paga minha passagem? Cadê? Cadê aqueles irmãos que querem cooperar no trabalho com as nossas crianças? Investir com as nossas crianças? Sabe, uma coisa importante é chegar junto com as crianças. Importante é chegar junto. Eu tenho esses últimos dias de férias, eu estou dando tempo integral lá para as crianças lá no portal. Vocês devem ter me visto falar de uma coisa que me entristecia, ver as crianças nossas lá andando, perambulando pelo bairro, né? Aí já fiquei, na minha cabeça, fiquei imaginando o pior, né? Mas olha só a diferença, que conversando com elas eu descobri o porquê que elas estavam perambulando. Elas estavam perambulando porque elas estão procurando latinha, material reciclável para vender, para fazer dinheiro para comer. Ruim, né? Mas menos mal, porque eu já estava pensando umas coisas tristes. Mas eu fiquei feliz por outro lado, porque eles estão trabalhando, ou tentando trabalhar, ou tentando ganhar alguns trocos para poder levar o dinheiro para a casa deles. Você só sabe dessas coisas, irmão, você vai só entender essas coisas se você chegar junto. Se você visitar, se você estiver lá pertinho, se você estiver trabalhando com essas pessoas, você vai saber de suas necessidades. Às vezes você fica pensando só no seu problema, na sua necessidade. Eu vou te falar uma coisa: se você cuidar da necessidade do necessitado, Deus vai cuidar da sua necessidade. Você está entendendo? Eu nunca cheguei para Deus para dizer para Deus assim: Senhor, eu preciso de alguma coisa. Eu não me lembro. Posso até ter feito, não vou dizer que não. Mas eu não peço nada a Deus para mim. Por quê? Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas, ele diz todas, as nossas necessidades. Sempre quando a gente fala assim, alguém fala assim: mas o pastor não olha para a minha casa, o pastor não olha para o meu problema, o pastor não olha para mim. Querido, se você olhar para trás, você vai ver que a sua situação é boa. A sua situação é boa. É até crime, até vergonha reclamar da sua situação. Porque se você tiver um pouquinho de consciência e ver o que realmente aqueles que precisam estão passando, você vai ver que precisa mudar.
E precisa mudar. Eu me lembro, na igreja isso acontece, é normal isso. Eu falo porque é normal. Como pastor, a experiência manda. Cheguei na igreja, falei para irmãos, vamos visitar as pessoas, vamos visitar pessoas assim que nós precisamos visitar para alcançar a Cristo e tal. Uma diaconisa disse assim: eu é que preciso de visita. E era diaconisa já, hein? Eu sei que quando eu falo assim, eu sei que alguns estão falando assim: pastor, você não sabe dos meus problemas. Eu não sei, mas Deus sabe, não sabe? Você acha melhor eu saber ou Deus saber? Eu acho melhor Deus saber. Porque Deus nos diz na sua palavra que Ele cuida de nós. Então, se o negócio não está indo muito bem, querido, tem uma coisa que não está batendo aí. Eu acho que você está dizendo assim: Deus é mentiroso. Eu acho que você está dizendo assim: ó, Ele diz na sua palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas Ele é mentiroso. Você está dizendo isso para Deus. É isso que você está dizendo. Quando você reclama do seu status, da sua situação financeira, dos seus problemas, você está dizendo assim: Deus é mentiroso. Ora, não é assim. Você sabe que não. Tenho certeza que você não vai dizer isso, que Deus é mentiroso. Porque Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Deus é justo. Amém? Deus é justo. Então nós precisamos entrar nesse plano de Deus aqui para as nossas vidas. Amém? Entrar no plano da igreja aqui, que fala na unidade da fé. Por que você não é soma com a sua igreja? Por que você divide? Por que o seu braço não está ao lado do braço do seu pastor? Por que você presta o seu braço para outras coisas e não põe o seu braço junto com o braço do seu pastor? Ele é seu pastor? É ou não é? Ou você está pensando assim: não, ele vai morrer logo, aí vem outro. Praga, não vou morrer tão cedo. O nosso Deus é um só. Ele não tem um plano para mim e outro para você. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Quando ele fala assim, ó: há somente um corpo, há somente um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Eu estou lendo 4, 5, que a Cris leu aí. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus não tem um plano para mim e outro para você, filho. Não tem. Nem eu e nem você pode chegar diante de Deus e falar assim: não, é o meu plano. Não, não é o meu plano. Não é o seu plano. É o de Deus. É o de Deus, é isso que interessa. É isso que interessa, que nós buscarmos essa unidade da vocação que Deus tem para nós e nos moldarmos a ela para, fortalecidos, né? Fortalecidos pela unidade, vencermos as nossas batalhas. Amém? Eu estou feliz aqui, 2 jovens aqui, né, se sobressaindo na nossa cela. Tem as outras crianças, os menorzinhos, mas são mais rebeldezinhos. Mas vai chegar o tempo deles, eles vão chegar aí também. A hora de chegar a hora deles, eles vão chegar aí também, porque estão crescendo e estão vendo tudo, né? A minha neta nem cantou, mas ela sabe até a letra, de tanto ver a gente ensaiar e repetir. É isso que importa. Tá certo?
Mas que bom se isso acontecer em todas as células, em todos os lugares, na sua casa, na sua família, que seus filhos estejam ao lado dos filhos da igreja. Se você não ensina os teus filhos a viver em unidade com os filhos da igreja, como é que você acha que Deus vai operar na sua vida? Ah, mas ele me empurra. Vai lá, empurra ele também. Amém? Vou dar um aviso sério para você. Não fique pensando que você vai poder, igual galinha choca, ficar cuidando do seu filho a vida toda. Então é bom você desgrudar um pouco. É bom você aprender que quem melhor pode cuidar dos seus filhos não é você. Sua obrigação é orar, ensinar, educar. Mas cuidar é Deus quem cuida. É Ele que guarda. É Ele que protege, é Ele que livra do mal. Da baleia de qualquer cor, das baleias, né? Das síndromes, das loucuras. Que absurdo você ver uma jovem filmar a própria morte, né? Fazer o ibope dela, filmando a sua própria morte. Aí vem os pais e se mata também. Por que a filha se matou? Escola dos pais. Foi isso que os pais ensinaram para ela. Vocês viram isso aí, não viram? Se não viram, está lá. Procura o que você acha. Tenha fé. Creia. Como nós cantamos aqui. Esse cântico último aqui. Eu vejo o Rei da Glória. Você não está vendo nada, mas você tem que ver pelos olhos da fé. Amém? Eu vejo o avivamento. Ah, não está acontecendo nada, mas se não começar pelo seu coração, meu filho, se o fogo nem tocou você, como é que vai tocar os outros? Deixa o fogo de Deus encher você. Deixa o fogo tocar em você. Pegue fogo primeiro e passa fogo para os outros. Amém? Eu vejo uma nova geração. Que jeito vai ser essa nova geração? Hã? Que jeito vai ser essa nova geração? Mexa-se. Mexa-se para que essa nova geração seja uma geração de Deus. Não importa se são poucos. Deus não precisa de muitos. Poucos na mão de Deus podem realizar grandes obras. Quantos creem? Fique de pé, então vamos orar.